Então a gente vai tratar da velocidade de uma onda progressiva, né? Uma onda que tá acontecendo no meio, por exemplo, uma corda, né? Se a gente analisar, né, direitinho, aqui eu tenho uma onda se propagando, né? Eu estou fazendo a oscilação na corda, né? A corda vai subindo e descendo e a onda vai se propagar. Aqui a onda se propagando e tal. Esse pontinho vermelho aqui, ó, representa a minha corda, um elemento da minha corda. Não é a minha corda que vai para a direita. Minha corda só sobe e desce. Quem vai para a direita aqui, ó, é a onda. A onda que está sendo propagada na corda. A corda só sobe e desce. Não tem o corda indo para a direita. A corda só está subindo e descendo. Certo? Mas se eu analisar aqui, ó, essa posição aqui, ó, da minha onda e não da minha corda, essa posição aqui, ó, ela é constante. Ela está sempre se movendo aqui. Esse ponto bem aqui da corda, ó, da onda, ele também está sempre na mesma altura. Né? Então, essas posições, por exemplo, aqui na verde, essa posição aqui na onda, ela é constante, esse ponto A. À medida que o tempo vai passando e a onda vai se propagando, essa posição aqui na onda, ela é constante. Mas a corda não. A corda, ela vai estar subindo e ela vai estar descendo, certo? Então, se eu considero essa posição na onda constante, aí eu tenho que considerar, para que isso ocorra, né, que esse meu argumento aqui, ó, nessa função senoidal, seja um argumento constante. Né? Esse meu kx menos ômega t, ele vai ter que ser uma coisa constante, certo? Se eu considerar isso constante, então eu posso tentar ir atrás de alguns valores. Né? Por exemplo, se eu pego essa expressão aqui e derivo com relação ao tempo, né? Eu vou ter aqui, meu K é uma constante, sai aqui, derivando com relação ao tempo, eu tenho dx sobre dt menos a derivada de ômega dt. Ômega sai, dt sobre dt dá 1, certo? E a derivada com relação ao tempo de uma constante é 0. Então eu vou pegar e vou fazer um rearranjo. Vou pegar esse ômega, passar para o outro lado. Tá aqui a caneta. Vou pegar o ômega, passar para o outro lado. Vou pegar o K que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. O meu ômega, quando está menos ômega, quando passa para o outro lado fica mais ômega. E aqui eu tenho. Mas quem é dx sobre dt? Ele é a velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade de propagação da onda. Então, esse v é a velocidade de propagação da onda. Então, a onda se propaga com essa velocidade v, e essa velocidade v é igual à frequência angular dividido pelo número de onda. Certo? Então, daqui eu consigo desenvolver outra coisa, porque eu sei quem é número de onda, né? Eu calculei aqui um pouquinho antes, meu número de onda é 2π sobre comprimento de onda, e a minha frequência angular é 2π sobre o período. Então, quando eu faço essas substituições, eu tenho que a velocidade de onda é igual ao comprimento de onda sobre período, ou se eu substituo o período pela frequência, eu tenho que a velocidade de onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa relação ela vai aparecer muitas vezes na física. Né? Mais à frente, em outros estudos seus, essa relação vai aparecer bastante. Comprimento de onda vezes frequência igual a velocidade. Mas quando eu tenho uma corda, né, esticada, e eu tenho uma onda se propagando nessa corda esticada, tudo bem, a velocidade depende ali do comprimento de onda e da frequência. Mas, na verdade, se eu analisar bem mesmo, a velocidade ela depende da massa da corda e depende da elasticidade da corda. A relação massa da corda vai ter relação com a energia cinética. A elasticidade da corda vai ter relação com a energia potencial elástica. Quando eu falo
a velocidade do som no ar tem uma certa velocidade. A velocidade do som na água tem uma velocidade um pouco maior. A velocidade do som em uma rocha tem uma velocidade muito maior. Por quê? Porque esses meios, o ar é menos denso do que a água. Então, os meios mais densos, a velocidade do som tem uma velocidade um pouco maior. Por quê? Porque, enfim, possui mais massa, então vai ter a possibilidade de mais energia cinética, e se o meio tiver possibilidade de uma certa elasticidade, como por exemplo a pancada em um determinado objeto, esse objeto vibra, faz com que o som se propague mais continuamente dentro dele, né? Então assim, a velocidade do som ganha uma velocidade a mais, né? Por causa dessas propriedades de receber mais energia cinética devido à massa e receber mais energia potencial devido à elasticidade. Mas vamos analisar essa situação aqui, né? Nós temos aqui essa parte aqui em verde é uma corda. A gente tem uma onda se propagando aqui, ó, para a esquerda. Vou botar certo. A gente tem uma onda aqui se propagando para a esquerda. A gente tem uma onda aqui se propagando para a esquerda. Se a gente analisar esse elementozinho aqui, ó, da corda, essa região aqui que tem um comprimento ΔL, nessa região aqui a gente tem uma tensão para cá, puxando ela para a esquerda, e a gente tem uma tensão puxando ela para a direita, certo? Então a gente tem duas forças atuando nessa regiãozinha aqui. Eu vou estar até desconsiderando a força gravitacional aqui, porque ela vai ser insignificante em comparação com essas tensões, né? Vai ser quase nada em comparação com essas tensões. Então, quando eu pego essas tensões e faço a decomposição delas, eu vou decompô-las aqui, ó, na direção Y e aqui na direção X. Esse lado aqui, ó, vai ter uma... Agora eu vou ter que botar a caneta. Vai ter um termo para cá. Tal, X. Aqui também vai ter uma componente para cá. Como essas tensões possuem, a tensão aqui roxa possui o mesmo valor, né, essas aqui e a mesma angulação, tudo, então essa tensão na direção X, essas decomposições na direção X, elas estão em sentidos contrários, possuem a mesma intensidade, elas vão se anular. Entretanto, quando eu faço a decomposição delas agora para Y, quando eu faço a decomposição delas, deixa eu apagar aqui, a decomposição delas para Y, né, essas duas componentes tá, na direção Y e aqui também, ó. Essas duas componentes, elas estão para baixo. Então, quando eu vou calcular as forças que atuam nesse setorzinho aqui, ó, da corda, né, esse setorzinho ΔL, essas duas forças atuam para baixo. Né? Então, as forças aqui vão ser a soma dessas duas forças. Só que essas duas forças são o quê? Esse tal Y, ele na verdade é tal seno de θ. Como são duas, então a força que atua aqui nesse setorzinho de corda atuando para baixo é igual a 2 vezes tal Y, ou seja, 2 vezes tal seno de θ. Certo? Como eu estou analisando para ângulos pequenos, esse ângulo aqui, ó, é ridiculamente pequeno, ou seja, ângulos pequenos, estou dizendo de 5 graus para baixo, vai, no máximo 10 graus para baixo, em radianos, seno de θ fica aproximadamente igual a θ. Né? Então eu posso fazer essa aproximação
né? Os valores mesmo só começam a mudar lá para a quarta ou quinta casa decimal. Então eu posso fazer essa alteração, chama seno de θ de apenas θ, então eu teria 2 tal seno de θ é igual a tal 2θ, né? Seno virou θ, e existe uma propriedade, né, quando eu tratar em movimento circular, movimento circular seria linear igual a angular vezes o raio, mas aqui é a questão do arco. Então esse arco aqui, ó, esse arco aqui, esses 2θ, ele vai ser, na verdade, essa quantidade linear, que é esse ΔL, dividido pelo raio. Então, esses 2θs aqui, ó, são substituídos por ΔL dividido pelo raio. Então, a força que está atuando nesse setorzinho de corda é essa tensão, ΔL sobre R. Pois bem, embora esteja trabalhando com uma corda, né, com uma cordazinha aqui ideal, esse segmento aqui de corda ele possui um certo elemento de massa, né? Então esse elementozinho de massa, esse ΔL, vai depender da densidade da corda, que é esse μ aqui, a densidade da minha corda, vezes o comprimento desse setor, ou seja, esse ΔL. Então a massa desse setorzinho aqui, ó, de corda, vai ser igual à densidade da corda vezes o seu comprimento. Como essas duas forças aqui atuam para baixo, né? Na verdade estão atuando aqui nesse, embora eu tenha colocado aqui na lateral, na verdade elas estão atuando nesse setor aqui, apontando para baixo, apontando para o centro aqui. Então, as forças que estão atuando aqui são forças centrípetas, né? Então a aceleração que está ocorrendo aqui enquanto essa onda está passando é uma aceleração centrípeta, ou seja, uma aceleração que é direcionada para o centro desse círculo aqui. Aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado, velocidade de propagação da onda ao quadrado dividido pelo raio. Então, se a gente aplicar na segunda lei de Newton, né, força igual a massa vezes aceleração, onde a força eu já havia deduzido aqui, ó, né, tensão vezes ΔL sobre R. A massa eu já tinha deduzido ela bem aqui, ó. A massa é igual à densidade da corda vezes o comprimento do setor da corda lá que eu estou trabalhando. E a aceleração, eu deduzi agora que é a aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Então, se eu faço essa substituição, né, aqui eu tenho o termo da força, esse termo é igual ao termo da massa, que é densidade vezes o comprimento, ΔL, vezes a aceleração. ΔL vai embora com ΔL. Raio vai embora com raio. O que vai sobrar? Vai sobrar, então, a tensão é igual a densidade vezes velocidade ao quadrado. Essa velocidade ao quadrado, essa tensão eu passo para o outro lado dividindo, então vai ficar velocidade ao quadrado é igual a tensão dividido pela densidade. Esse quadrado eu passo em forma de raiz, então eu tenho essa expressão aqui, ó. A velocidade, na verdade, ela vai depender da tensão e da densidade da corda, né? Essas quantidades elas vão estar relacionadas com a troca da energia, né, da minha corda. A transferência de energia. Quem transfere a energia de uma forma para outra é a aplicação da força, né? A força que faz esse jogo de troca de energia. Então, a velocidade de uma onda em uma corda ideal, né, depende apenas da tensão e da massa específica linear da corda, ou seja, da densidade da corda, e não vai variar com a frequência da onda. Nesse ponto aqui, a gente vai utilizar muito o conceito da energia que está sendo transferida. A energia cinética vai passar para a energia potencial elástica, vai passar para a energia cinética. Então, esse balanço, né, o cálculo dessa velocidade vai depender, então, da minha tensão e vai depender, então, da minha densidade. Da minha não, né? Da densidade da corda.
ok?